Enfim, aqui agora a gente vai entrar no ponto crucial, que é aquela declaração que você deu para Gol.com, que foi o que me motivou de fato a te entrevistar aqui, a gente ter essa conversa. Você disse que não restou nada, né, do trabalho do Jorge Jesus, tanto da parte teórica quanto da parte prática em campo dos jogadores, da metodologia dele. E aí eu te pergunto, na verdade, isso é uma coisa que eu venho trabalhando aqui, batendo nessa tecla no canal, desde que o Jorge Jesus saiu praticamente, desde o Domi, depois com todos os treinadores que passaram. Porque, tudo bem, não tinha ninguém ali da comissão técnica do Flamengo, por exemplo, o Fera não estava lá mais, né, para poder repassar essa metodologia, mas os jogadores eram praticamente, ainda são, né, quase, praticamente os mesmos. E temos jogadores, o Flamengo tem jogadores no elenco, como você mesmo citou, o Felipe Luiz, que é um cara diferenciadíssimo, vai ser treinador e tudo mais, você falou isso até ontem no Charla. E o Flamengo tem outros jogadores que jogaram na Europa, que tem esse know-how, já foram treinados por grandes treinadores, já tem uma bagagem que poderiam manter essa digamos assim, eles vivenciaram isso e poderiam passar adiante não é nem só passar adiante para o próximo treinador, eles poderiam manter dentro deles, enraizados neles, como uma memória, e como uma memória até muscular mesmo, pela maneira com que eles movimentam e a maneira deles se movimentarem e tudo, essa coisa, essa metodologia do Jorge Jesus, essa maneira de jogar. Mas como é que pode? Os caras esqueceram do dia para a noite isso, Mauricinho? Não, na verdade eles não esqueceram, eles ainda têm uma memória tática do que o Jorge Jesus deixou interessante. Só que não é o suficiente, né? Se a gente pensar dessa forma, poderia deixar sem treinador e eles resolveriam todos os tipos de problema. E não é assim. E não sou eu que digo, são os estudiosos que dizem. Você precisa reforçar aquilo que foi feito durante a vida toda, porque uma hora você deixa de fazer, né? E aí um deixa de fazer, outro deixa de fazer e vai. Até porque o Jorge Jesus era um treinador que cobrava muito. Né? Então, quando eu chego no Flamengo, quando eu chego para dar treino, esses 10 dias na transição do Jorge Jesus, o Flamengo ficou 10 dias sem treinador, claro que eles reproduziam muitas das coisas que o Jorge fazia. Só que aos poucos, ela ia se perder. Os feedbacks precisam se manter, senão se perde. Né? E quando chegar um novo treinador, esse treinador ele não tem as mesmas ideias, os mesmos feedbacks que o Jorge. Os feedbacks do Jorge são dele, por mais que sejam similares. Se for muito similares, ótimo. Mas se não for, é preciso que se cobre novamente, que se dê estímulo, que se crie comportamentos novos para que eles consigam reproduzir. Então, assim, quando eu digo que não tinha nada do Jorge Jesus, é porque não teve ninguém na parte tática para estar lá escutando esses feedbacks, pegando as ideias para tentar reproduzir. E mesmo assim, isso é bom que se diga, e mesmo assim, isso não seria igual. Né? Existem vários bons treinadores, mas cada um tem uma particularidade. Né? E os resultados nem sempre são os mesmos. Eu não tinha como dar os feedbacks do Jorge Jesus, e não estou falando que são só para entender, mesmo que os meus fossem iguais aos deles, porque eu tinha que reproduzir os dele, e os dele eu não sabia quais eram. É isso. Eu posso ter as ideias muito parecidas com a sua, o que vai nos ajudar no trabalho. Né? Eu pegar o seu trabalho, você pegar o meu, vai nos ajudar. Uhum. Mas se eu não souber quais são as suas, eu não tenho como reproduzi-las. Né? E foi isso que eu falei. Quando eu falo que não ficou nada do Jorge, foi com relação à parte tática de campo, porque não tinha ninguém lá. E o Flamengo sentiu a saída dele. Né? Qualquer clube sentiria a saída de um treinador que foi multicampeão no clube, né? que fez o time jogar de uma maneira extraordinária. Então o Flamengo não queria a saída dele. O Flamengo tentou durante um tempo que a gente conseguisse seguir com as mesmas dinâmicas. A gente seguiu com as mesmas dinâmicas de treino durante 10 dias, que eu já falei, são dinâmicas que eu acho que muita gente hoje usa, mas os feedbacks dessas dinâmicas eles não tinham. Né?
Que eu poderia chegar lá e falar assim, Maurício, você vai treinar o time durante 10 dias, faz da sua maneira aí, talvez eu repetisse muito das coisas que o Jorge fez. Até porque eu vi muito jogo, eu fiz alguns treinos contra o profissional, né? Eu tentava espelhar a minha maneira de jogar no sub-20 com a maneira de jogar do profissional, só que nós caímos no erro de achar que, de repente, os jogadores seriam capazes, mesmo sem uma voz de comando naquele momento, de seguir com as informações que ele tinha. Isso vai se perdendo, isso é fato. Não tem nada que fale contrário a isso, né? Eles têm memória, sim, eles têm muita coisa do que eles aprenderam lá com o Jorge, só que se o outro treinador vier com uma nova ideia, isso vai mudando, né? E o Domi era um treinador, pelo que parece, diferente do Jorge. Não tem certo nem errado, mas era um treinador que pensava de forma um pouco diferente o jogo. Então foi isso que aconteceu. O Domi, aliás, ele chegou na apresentação dele falando que ia manter o trabalho do Jorge, né, que ia fazer muito parecido, que ia mudando aos poucos e tal, e a torcida reclama muito exatamente disso, que logo nos primeiros jogos, acho que no segundo, naquela derrota lá para o Atlético Goianiense de 3-0, ele já fez bastante coisa diferente, né? E a partir dali já começou a mudar, a desmontar o time do Jorge Jesus. Essa é uma grande crítica, não só da torcida, como da imprensa. E me parece, não sei se você concorda, que o único técnico desses 3 que passaram depois do Jorge Jesus que tentou ali conversar com os jogadores, entender a característica de cada um, como é que eles preferem jogar, fez isso no começo, ainda mais com o time completo, foi o Renato. Ou você não concorda? Fica à vontade. Não é nem que eu não concorde, eu só acho que é meio surreal essa ideia. Você pode até tentar manter, mas você viu muitos jogos do Flamengo, viu, né? Vi. Você acha que você seria capaz de chegar no Flamengo hoje e manter as ideias do jogo que você viu do Jorge Jesus? Você seria capaz de dar os mesmos feedback que ele dava no intervalo, que ele dava no treino, que ele dava no treino de vídeo? Será que alguém seria sem estar vivenciando isso? Será porque na teoria é muito fácil, né? Marca pressão e tenta recuperar a posse de bola e, enfim, agredir com todo mundo, voltar todo mundo muito rápido. Na teoria é fácil, né, de entender, né? Ou de passar. Mas na prática é outra coisa. É outra coisa, completamente diferente. As ideias, essas ideias, né, essa maneira de pensar, muito treinador pensa, mas daí é você conseguir executá-las, né, você conseguir passar de forma clara, você conseguir que o atleta consiga reproduzir exatamente aquilo que você quer, leva tempo e talvez você não consiga, né? O Jorge Jesus é um grande treinador, mas os resultados dele, acredito que ele tenha levado as ideias para o Benfica, os resultados não são iguais, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu não concordo é que a gente vá esperar de um outro treinador o mesmo que aquele outro deu. O Renato tem as ideias dele, o Rogério tem as ideias dele, né? O Domi tem as ideias dele, eu tenho as minhas ideias, elas podem ser similares, né? Elas podem te levar até num caminho muito parecido, mas são treinadores diferentes, não tem jeito, né? O Jesus, ele não fez uma escola de treinadores para que as pessoas seguissem como ele é exatamente, né? O Jesus, a gente pode resumir, o Domi, ele teve por muito tempo como Guardiola, né? Então, teoricamente, ele fez uma escola Guardiola, e ele chegou no Flamengo, ele não conseguiu reproduzir a ideia Guardiola, talvez seja uma ideia que ele traga com ele. Então, assim, não existe uma fórmula exata para isso. É uma pena, mas não existe, entendeu? E quando eu falo que não tinha nada do Jorge Jesus, é porque todo mundo sabe que ele isolou o clube, né, a comissão dele era que participava das preleções, era contado, né, certinho quem poderia participar de vestiário, de sala de vídeo, enfim, tudo isso. As informações que ele tinha ficaram com eles e com ele com a comissão dele, entendeu? E volto a falar, mesmo que ficasse aqui um auxiliar, talvez conseguisse passar, mas não seria a mesma coisa. Jesus é único, o Rogério é único, o Renato é único, vão ganhar, vão perder, né? O Renato teve uma passagem no Grêmio sensacional, ganhou vários títulos
e no Flamengo ele não conseguiu reproduzir. Quem explica isso? Isso é o futebol, isso não tem explicação. Isso é o futebol.